Agora sim. Prezados irmãos, muito boa noite. Satisfação muito grande estar de volta aqui, depois de um certo recesso aí devido aos meus problemas de saúde, mas graças a Deus, com a força dos bons espíritos, estamos aqui para trazer esse tema aqui, que é objeto de um livro, Viagem Espírita, em 1862. Antes, propriamente, de trazer esse nosso tema aqui, eu vou fazer uma leitura que está na Revista Espírita, que é do Espírito Erasto, que precede ainda essa viagem de 1862, que fala de uma viagem de 1860, do primeiro encontro de dirigentes espíritas no interior da França. Então, o Erasto diz assim: noite de 19 de setembro de 1860, Kardec é recebido no Centro Espírita de Brotteaux, único existente em Lyon. À porta esperam-no Diju, operário, chefe de oficinas, e sua esposa. Este é, na história, o primeiro encontro de dirigentes espíritas. Diju encontra-se à testa do grupo lionês. Kardec desempenha as funções maiores na sociedade parisiense. A mão do emérito pensador aperta vigorosamente os dedos calosos e ásperos do companheiro, a quem chama irmão. No olhar grave que trocam, vê-se que mutuamente se entendem. Embora em planos diferentes, suas responsabilidades se equivalem. Transpostos os portais, o coração de Kardec se rejubila. O milagre a que tantas vezes já fizera menção, sempre com arrebatamento e orgulho, o grande feito que compete à doutrina espírita realizar, consubstancia-se ali ante seus olhos, e é um mentor espiritual, Erasto, em sublime epístola dirigida à comunidade lionesa, quem vai encontrar palavras para vestir a emoção do codificador. Não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo a fraternidade. Kardec dirige-se à tribuna singela e o Centro Espírita de Brotteaux, pelo futuro em fora, será lembrado como local da pira. Ali é aceso o fogo sagrado que empunharão através dos séculos todos aqueles que se compromissaram, mesmo ao preço de injúrias, suor e lágrimas, a divulgar as glórias do Espiritismo pelas bênçãos da palavra. No outono de 1862, deixa Paris para sua terceira viagem de propaganda espírita. Essa é o objeto da nossa fala de hoje. Esta será a mais extensa a ser feita em toda a sua vida e se alongará até Bordeaux. Precisa constatar o processo de fermentação. O mundo do homem encarnado era um mundo enfermo que se tentava analisar dentro dos quadros da psicologia ou da filosofia, mas tudo aquilo era suscetível de mais de uma explicação. Então, esse preâmbulo aqui, meus irmãos, eu trouxe só para ilustrar, né, aquele encontro de 1860 que antecedeu esse aqui e vai ser falado também. Conforme diz o próprio Kardec, essa viagem dele, ela tinha um duplo objetivo, né? Conforme as próprias palavras do codificador, que eu transcrevi aqui, o objetivo dessa viagem de 1862 era dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Ele está falando dele aprender também. Queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais, favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Então, ele prossegue ainda dizendo: estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas. De dar, em particular, um testemunho especial de gratidão e de admiração a esses pioneiros da obra, que, por sua iniciativa, seu zelo desinteressado e seu devotamento, constituem seus primeiros mais firmes sustentáculos. Então, ele vem com esta viagem com o objetivo de fazer uma avaliação de como estava o espiritismo lá no interior da França.
Vou colocar aqui um quadrinho para vocês terem uma ideia, ó, como essa viagem se desenrolou, né? Então, ele saiu de Paris, ali, da Sociedade Espírita Parisiense, e passou por diversas cidades, né? Por diversas cidades pequenas. As maiores delas foram Lyon, exatamente onde teve aquele encontro lá anterior, lá com o senhor Dijon, lá no centro de Breton, passou por Avignon, uma série de cidades, passou ainda em Bordeaux, que era um outro grande centro, eram os dois grandes centros, e por essas várias outras cidadezinhas até retornar a Paris. Então, ele fez um Tour de França aí nessa viagem de 1862. Então, foi uma viagem bastante interessante. E aí eu pincei algumas coisas desse livro. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu tenho muitas transcrições, porque eu não conseguiria usar as mesmas palavras do Kardec. Então, ele vem dizer de algumas das conclusões dele nessa viagem, né? Resposta dele aos convites dos espíritos de Lyon e de Bordeaux, que foram os principais dessa caminhada dele aí. Então, ele fala sobre aceitação, né? Grande é a minha alegria ao ver a família crescer a olhos vistos. Ele está se referindo à família espírita. Fala também sobre as críticas, né? Sobre a notícia transcrita do jornal La France Littéraire, que ele perguntaria, os espíritas perguntaram para ele, havia uma crítica, e os espíritas de Bordeaux e de Lyon perguntaram para ele se era mais conveniente eles responderem aquelas críticas pela imprensa ou pelos tribunais. E o Kardec, que sempre foi muito comedido, muito equilibrado, ele sempre optava por não responder. Algumas coisas mais sérias ele levava o assunto para discutir lá na Revista de Paris, que é um jornal de estudos psicológicos. Mas ele nem de longe pensava nessa questão de ir para os tribunais. E ele deu um conselho: provai, sobretudo, pela união, pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens, e fazei que, em se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Então, esse foi o conselho dele, principalmente ao pessoal lá de Lyon e de Bordeaux, que eles fizessem isso daqui, que as pessoas, pelo exemplo, pela garantia de paz, que todo mundo dissesse, que bom se todo mundo fosse espírita, né? E ele ainda vem falar também sobre a união dos grupos, dos diversos grupos espíritas. Ele diz assim: uma mesma bandeira deve guiar-vos, e nela está escrito: fora da caridade não há salvação. É o lema principal que ele vem retornar várias vezes em vários dos discursos que ele fez ao longo dessas cidades, né? E fez um alerta também: não vos esqueçais de que a tática de vossos inimigos encarnados e desencarnados é dividir-vos. É uma coisa que a gente sabe que até hoje em dia acontece muito na doutrina espírita, né? Não só temos os inimigos, às vezes, encarnados, que esperamos que sempre sejam os menores possíveis, mas tem os desencarnados, e a tática desses desencarnados, às vezes, é através de criar, né, cisâneas, criar discordâncias, dividir a opinião. E ele fez uma predição, né? As 500 assinaturas que subscreve o convite, é um convite que eles mandaram para ele fazer essa viagem, um dia farão parte dos gloriosos arquivos do Espiritismo, porque ele recebeu um convite subscrito lá por 500 confrades lá de várias cidades, né, pedindo que ele fizesse essa viagem para visitá-los. Aí ele segue adiante dizendo: ainda uma palavra, meus amigos, né, no discurso dele: indo ver-vos, uma coisa desejo, é que não haja banquete, e isso por vários motivos. Olha que interessante, ele está falando sobre banquete, sobre as comilanças, né? O que me restaria de um banquete? Olha que legal a postura dele. Nada, ao passo que vosso convite fica como preciosa lembrança e um penhor de vossa afeição. Então, em outras partes desse texto, ele diz que eles poderiam melhor empregar aquele recurso que iria se gastar com os banquetes em prol de pessoas necessitadas, que estivessem precisando de pão e comida e agasalhos. Então, é muito interessante essa postura dele, que era uma postura assim, muito natural, voltada lá à caridade, né? Desde cedo, desde os primórdios. E aí ele traz algumas impressões gerais, né, nessa avaliação dele,
sobre a evolução da doutrina nesses primeiros anos. Então, ele que já tinha estado em 1860, em 1861, em viagens menores, ele fez essa viagem longa em 1862, que é objeto desse livro, e trouxe algumas impressões, que eu trouxe aqui alguns resumos para vocês, né? O livro tem 85 páginas, então é impossível trazer 100%. Mas ele diz o seguinte: o progresso das crenças espíritas entre a primeira viagem a Lyon, em 1860, depois em 1861 e 1862. Ele disse que a doutrina cresceu muito, né? Ele diz o seguinte: numa porção de localidades onde era desconhecido, o espiritismo penetrou graças às pregações desfavoráveis que lhe eram feitas. Então, é muito interessante, porque ele diz que nem sempre ele penetrou pela propaganda positiva, por aquilo que ele vinha falando, escrevendo, divulgando. Às vezes, também por pregações desfavoráveis que chamavam a atenção das pessoas sobre aquele novo assunto, né? O espiritismo, na época, era um assunto novo. Então, aguçava a curiosidade das pessoas. Aí ele cita isso daqui, o caso de uma pequena cidade do departamento de Indre-et-Loire, não sei se lê assim, em que jamais se ouvira falar de espiritismo. Aí ele fala que o interesse da população daquele lugarzinho ali começou a ocorrer em função de várias críticas e várias propagandas negativas que alguma meia dúzia de pessoas faziam. Ele ainda diz, numa outra parte do livro, que as crianças nesse povoado elas eram estimuladas a perseguir e apedrejar os espíritas no meio da rua. E aquilo tudo gerou muita curiosidade com a população. Que negócio é esse? Que história é essa de espiritismo? Que está todo mundo combatendo, todo mundo querendo saber o que era, né? Então, ele vem confirmar lá na sua fala: razão tinham os espíritos quando nos disseram, alguns anos atrás, que os nossos próprios adversários, sem o quererem, serviriam à nossa causa. Está provado em toda parte que a propagação do espiritismo tem ocorrido em razão dos ataques. Então, foram tantos ataques, né? Nós vamos ver mais alguns outros aí pela frente, que aquilo chamava atenção sobre o espiritismo, né? Aqui eu já falei esse texto aqui, ele ficou repetido, que é daquela localidadezinha lá onde as crianças atacavam os espíritos lá com pedra. E ele diz o seguinte, que apesar dessa evolução, é preciso admitir, todavia, que essa marcha ascendente está longe de ser uniforme, ou seja, não era uma coisa que corria no mesmo ritmo em todos os lugares. Em nenhum lugar principiou pelas classes inferiores e ignorantes. Isso aqui também foi bastante interessante na fala dele. Ele diz o seguinte: da classe média, ela se estende às mais elevadas e às mais baixas categorias da classe social, da escala social. Então, o espiritismo atingiu inicialmente a classe média, aquele pessoal movimentado com essas notícias, né, com as novas, com a boa nova do espiritismo. Hoje, em muitas cidades, as reuniões se compõem quase exclusivamente de membros dos tribunais, da magistratura e do funcionalismo. Então, tinha muita classe média. Ele faz um comentário que, em alguns raros lugares fora da França, como na Rússia, em Portugal, na Espanha e na Polônia, o espiritismo atingiu, de certa forma, um pouco aquelas classes mais abastadas, né? Eu esqueci o nome aqui que ele fala, que é a aristocracia. Ele fala que em alguns poucos lugares, em alguns países, Espanha, Rússia, Áustria e Polônia, ele atingiu a aristocracia, ou seja, foi em classes mais elevadas da sociedade. Mas que, de uma maneira geral, ele chegava bem na classe média e dali para as classes mais simples, porque ele dizia que, para entender o espiritismo, não precisava de tanta intelectualidade, mas sim de um sentimento do coração. E ele disse que esse sentimento do coração ele é encontrado em todas as pessoas, por mais simples que sejam. Então, ele fala ainda, um fato talvez mais importante ainda que o número de adeptos, deduzido de nossas observações, é a seriedade com que se considera a doutrina. Onde quer que se investigue, pode-se dizer que o lado filosófico, moral e instrutivo
é buscado com avidez, ou seja, daquele momento inicial lá das mesas girantes que precederam ainda o Livro dos Espíritos, né, que foi ainda por volta de 1855, as pessoas já não estavam mais tão interessadas, principalmente aquelas que se interessaram seriamente pelo Espiritismo, elas estavam estudando o aspecto filosófico, o aspecto moral e o aspecto instrutivo, e já não havia mais, naqueles primeiros anos, primeiros 5, 10 anos de Espiritismo, tanto interesse naquela fenomenologia. Então, ele diz o seguinte: em parte alguma, vimos a fenomenologia espírita ser tomada como objeto de entretenimento, nem as experiências como distração. Ou seja, nesses grupos que ele visitou e esteve em contato, as reuniões eram todas sérias, todas revestidas de uma certa formalidade, e que não havia muito campo para aquela questão de experiência, que foi aquilo que precedeu, né, o Livro dos Espíritos, que as pessoas tinham muito isso. Ele diz também: as perguntas fúteis e a curiosidade são descartadas em todos os lugares, que é interessante. Eu estava fazendo uma passagem assim, né, desse tempo de lá, de 160 anos atrás, 165, para hoje, ainda existe, de certa forma, né? Ainda existe no nosso tempo essa questão de pessoas que chegam ao Espiritismo com bastante futileza, com perguntas fúteis, curiosidade, querem saber uma coisa, saber outra, coisas muito particulares, e ele diz que, mesmo naquela época, elas já eram descartadas em todos os lugares. Ele diz assim: todos estão unidos em torno dos propósitos defendidos pela Sociedade de Paris e não têm por bandeira senão princípios ensinados em um Livro dos Espíritos. Então, olha que interessante, que a bandeira principal ali era os ensinamentos contidos lá no Livro dos Espíritos, e mais adiante ele vai falar também no Livro dos Médiuns, que foi logo, né, em seguida, em 1861. Ele diz ainda assim: a marcha progressiva do ensino pela natureza das comunicações obtidas nos diferentes grupos que visitamos atinge maior desenvolvimento naqueles onde reinam, com a mais viva fé, os sentimentos mais puros, o mais absoluto desinteresse moral. Aí é interessante que, depois que ele fala, ele se refere a essa expressão, ele vem esclarecer, né, na sequência do livro, o que seria esse desinteresse moral, né? Ele diz assim, que o que reinava lá, sentimentos mais puro desinteresse moral. Então, ele diz o seguinte: por desinteresse moral, entendemos a abnegação, a humildade, a ausência de toda pretensão orgulhosa, de todo pensamento de dominação à custa do espiritismo, ou seja, daquela questão de dominar, de ter um privilégio, de ter uma informação, vamos dizer assim, privilegiada, para poder dominar com aquele pensamento. E, principalmente, né, o que a gente sabe que são as nossas raízes, que é a abnegação, a humildade, que deve permear toda a atitude, né, do bom espírito e do bom cristão. Um outro sinal característico dessa época é o número incalculável de adeptos que nada viram e que, nem por isso, deixam de ser menos fervorosos simplesmente porque leram e compreenderam. Esse número aumenta sem cessar. Então, isso ainda existe no tempo de hoje, porque nós sabemos que nem todos, né, somos médios ostensivos, nem todos recebemos comunicações, nem todos podemos ver ou ter audiência, clarividência ou psicografia, mas ele diz que era incalculável que esse número daqueles que nada viram, ou seja, daqueles que não estavam envolvidos com a mediunidade ostensiva, que ele não deixava por isso de ser menos fervoroso, e que esse número de adeptos crescia, né, aumentava sem cessar, em função da lógica ali do espiritismo. Ele fala ainda: recolhemos exemplos admiráveis de zelo, abnegação e devotamento, numerosas demonstrações de caridade verdadeiramente evangélica, que, com justa razão, poderíamos chamar belos traços do espiritismo,
ou seja, aquela caridade baseada no Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e que era aquilo que ele via muito nesses centros onde ele frequentava. Ele fala que, por exemplo, nas cidades grandes, como Bordeaux, ele não pôde ir a todos, mas que ele tomou conhecimento de obras sociais já, de obras em favor de terceiros, que os espíritos se cotizavam para realizar, os espíritos daquela ocasião, né? Tivemos a aventura de assistir a numerosas reuniões compostas exclusivamente de verdadeiros e sinceros espíritas, daqueles dos quais fala o coração. Então, as reuniões que ele acompanhou, né, na sua grande maioria, eram aquelas ditas lá na obra kardeciana, na obra espírita, como reuniões sérias, né? Reuniões dessa natureza, por certo, se multiplicarão. Ele está falando ainda do futuro, à medida que o verdadeiro objetivo do espiritismo for mais bem compreendido aí por todo mundo, quando as pessoas entendessem, né, para que vinha o espiritismo. São também as reuniões que facultam mais sólida e mais frutuosa propaganda, porque se dirige a pessoas sérias que preparam a reforma moral da unidade, pregando pelo exemplo. Então, isso aqui é bem legal, né? Tá grifado lá no livro, eu grifei aqui também. Ele fala que esse objetivo e essas reuniões, elas preparavam uma reforma moral da humanidade, pregando pelo exemplo, que a gente sabe, além de tudo, que não é com palavras ou com faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas sim com o exemplo dos espíritas é que o espiritismo iria ascender aí para adiante, né? E aí ele fala alguma coisa sobre os sentimentos que essas crenças, né, tendiam a desenvolver nas crianças. Então, ele fala que, por exemplo, em algumas dessas reuniões, que as crianças já tinham, por exemplo, consciência da presença dos avós desencarnados ali, que sabia do mundo espiritual, sabia que a coisa não se acabava o tempo todo. Isso fazia com que as crianças tivessem mais consolação e não tivessem aquele temor, né, do diabo, eu botei ele entre aspas ali, que era aquele temor que às vezes assusta as crianças. Então, ele disse que mesmo nas crianças esse sentimento já era bem desenvolvido, porque elas já tinham uma noção muito clara, como a gente faz hoje com as nossas crianças na evangelização. E ele segue dizendo assim: pois, uma geração espírita que se educa e que vai aumentando progressivamente. Essas crianças, por sua vez, educarão seus filhos nos mesmos princípios. Olha que interessante, vai se multiplicando, né? E, enquanto isso, desaparecerão os velhos preconceitos com as velhas gerações. Torna-se evidente que a ideia espírita alcançará um dia o status de crença universal. Então, olha o que ele já vinha projetando, né? Que aquela ideia era tão aceita, era tão lógica pela sua colocação, que ela alcançaria um dia o status de crença universal, que é um estágio que a gente vê, que a gente vem passando. Ainda ontem eu ouvi uma palestra do Alberto Almeida, que ele fez presencialmente lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, 150 anos do Centro Espírita de Jacarepaguá, até postei no nosso grupo aí. E ele fala que hoje em dia está na moda ser espírita, né? Aquilo que antigamente as pessoas tinham muito medo de declarar, todo mundo ficava meio na penumbra. Ele fala, não, hoje em dia já está na moda você dizer que é espírita. E o Kardec prossegue dizendo assim: como se sabe, a obsessão é um dos grandes escolhos do espiritismo. Aqui ele está falando lá da evolução da doutrina e fala também sobre a obsessão, né? Assim, não podemos negligenciar um ponto tão capital. Aí ele vai dizer sobre alguns casos que ele teria visto nessa caminhada dele. E ele diz o seguinte: aqui diremos apenas que os casos de obsessão são muito raros entre aqueles que fizeram estudo prévio e atento do Livro dos Médiuns e se identificaram com os princípios nele contidos, mantendo-se alertas e espreitando os menores sinais
que poderiam denunciar a presença de um espírito suspeito. Isso daqui me remete a uma coisa muito interessante, que eu acho que é comum em muitas casas espíritas, né? Eu morei 2 anos em Eunápolis, na Bahia, e tive a ocasião de presenciar lá uns 3 ou 4 casos de pessoas que chegavam à casa espírita lá, e chegavam com sérios problemas de obsessão. E eram pessoas que não eram espíritas, não conheciam o espiritismo, nunca tinham estudado, mas que alguém sugeriu, né? Vai na casa espírita, que eles vão te explicar, vão te esclarecer. Então, olha a importância disso que ele fala lá em 1862, gente. Aqui diremos apenas que os casos de obsessão são muito raros entre aqueles que fizeram estudo prévio atento ao Livro dos Médiuns, ou seja, porque aqueles que estudaram sabem o caminho percorrido pela obsessão, que não é um caminho, né, não é unilateral, é bilateral, a pessoa também emana e chama isso, e é mais, vamos dizer, sujeito a estar propenso a essa obsessão aquele que não estudou e que não tem muita ideia daquilo que está ocorrendo com ele. Então, ele diz ainda na frente o seguinte, o excesso ainda sobre as comunicações espíritas, né? O excesso em tudo é prejudicial, mas em semelhante caso, aí ele fala sobre a investigação meticulosa das mensagens, preferindo rejeitar o duvidoso. Ele diz que esse excesso é preferível pecar por ele, por excesso de prudência, a pecar por excesso de confiança. Então, ele fala das mensagens recebidas por médiuns, e ele fala que tem 2 extremos, aqueles que acreditavam em tudo e aquele que não acreditavam em nada, né? Então, aqueles para os quais a mensagem que chegava, tudo que vinha dos espíritos era perfeito, era bom, e tinha aqueles que também que tinham um excesso de investigação muito meticulosa, que rejeitavam tudo, mas ele dizia o seguinte, que era preferível pecar por esse excesso de prudência do que pecar pelo excesso de confiança, ou seja, de não sair divulgando, né, para gregos e troianos qualquer mensagem que se recebesse lá nessas casas espíritas. E ele segue, como um rápido corcel, né, um cavalo, o espiritismo levanta sob seus pés a poeira do orgulho, do egoísmo, da inveja e do ciúme, derrubando à sua passagem a incredulidade, o fanatismo, os preconceitos, e conclamando todos os homens a lei do Cristo, isto é, a caridade e a fraternidade. Ele retoma sempre essa fala de caridade e fraternidade e a questão de que o espírito é, acima de tudo, um cristão que exerce, né, o cristianismo. O espiritismo não é apenas uma questão de fatos mais ou menos interessantes ou autênticos para divertir os curiosos. É, acima de tudo, uma questão de princípios. É forte, sobretudo, por suas consequências morais. Ele se faz aceito não porque fira os olhos, mas porque toca o coração. Mais uma vez, ele vem nos trazer para esse lado do sentimento e dizer, não porque fira os olhos, que seria aquele lado da propaganda lá das manifestações, das mesas, de outros fenômenos físicos, né? Aí ele vem dizer ainda num desses discursos lá, pronunciados, entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias bem distintas. Então, ele fala sobre os que creem, primeiro, né, categoria, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Então, aquele que acredita, viu lá uma manifestação, mas aquilo não tem consequência moral nenhuma. O segundo, os que veem um lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. Isso aqui é muito sério, a gente fala muito isso todo dia nas nossas reuniões de estudo, aí, né, daí, que não adianta nada você querer aplicar essa lógica aos outros. Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir isso, se Beltrano tivesse aqui, não. Quem tem que estar aqui para ouvir essa história sou eu mesmo, porque se eu estou aqui era porque eu que era para ouvir. Então, não adianta você aplicar aos outros. E a terceira categoria que ele se refere são aqueles que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam, se esforçam por praticar a sua moral. Então, aqueles que praticam aquilo que está lá, né, no Evangelho, lá naquele capítulo que diz, né, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar suas más inclinações, né, a cada dia e
e melhorar o seu efeito moral. Então, ele diz o seguinte: esse que se esforça por praticar a sua moral, este, vós bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Então, são aqueles que realmente tratam isso com bastante seriedade. Aí ele vem falar um pouquinho mais sobre a mediunidade num outro trecho de um outro dos discursos dele. Ele fala assim: quero falar dos médiuns obsidiados, ou melhor, fascinados. Olha que legal isso aqui, né? Por orgulho, estão de tão modo persuadidos de que tudo quanto obtém é sublime e não pode vir senão de espíritos superiores, que se irritam à mínima observação crítica, a ponto de se indisporem com seus amigos quando estes têm a inabilidade de não admirar os seus absurdos. Então, em algum momento da vida, algum de nós aqui que militamos no Espiritismo já vimos isso aqui, né? Em algum lugar, eu particularmente já vi. A mensagem vem, a mensagem não é aquela muito coerente, mas a pessoa que a recebeu se arroga de um poder, de uma autoridade que não tem, porque já está fascinada, né? E médio fascinado é muito complicado. Ele fala assim: há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se milindram com as mínimas coisas. Olha que interessante isso. Mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põem em evidência com a ordem estabelecida para a leitura de suas comunicações, ou quando se proíbe a leitura daquelas cujo objeto não parece oportuno numa assembleia. Então, aqueles que se milindram. E a gente sabe, só para fazer um paralelo aqui, que o milindre não está somente na mediunidade, né? Aqui, especificamente, ele estava falando dos médios, mas a gente sabe que o melindre ainda é uma coisa que existe entre os espíritas, né? Até hoje, né? Em todas as áreas do espiritismo. Aí ele diz o seguinte: quando de lá do grau da faculdade, quer dizer, a intensidade que um ou outro tem mais ou menos, a faculdade mediúnica, as qualidades essenciais de um bom médio são a modéstia, a simpatia e o devotamento. Olha que interessante. E aí ele vem falar um negócio aqui bem legal sobre os dirigentes. Eu me lembrei do Eudair quando eu li aqui. Em seguida vem a categoria das pessoas que jamais estão contentes. Ele não está falando de dirigentes, das pessoas que estão no centro espírita, né? Reclama disso, reclama daquilo. Aí agora ele fala sobre ele como dirigente. Olha, algumas acham que ando depressa demais. Outras que andam com excessiva lentidão. É, de fato, como na fábula do moleiro, seu filho e o asno. Então, eu que não fui muito instruído na minha vida nas fábulas, eu peguei essa fábula aqui para olhar e vou reproduzir para vocês rapidamente. Tem um vídeo, mas eu não quis trazer que o vídeo ia demorar, leva quase 10 minutos, eu vou falar em menos tempo. O moleiro é um dono de moinho, tá? Então, diz que havia um moleiro, um dono de moinho, que ele tinha um burro velho lá, né? O asno é um burro, e que estava já muito cansado e que ele resolveu levar esse burro para uma cidade lá para leiloar. Falou assim: vamos vender e trocar para arrumar um animal mais novo. Aí partiu o caminho, um dia lá muito ensolarado, ele, o filho e o burrico lá, o asno. E ele falou para o filho: olha, como esse nosso bichinho aqui está muito cansado, é melhor que a gente não monte nele, vá caminhando junto. Aí foram os três. Aí, logo em seguida, eles encontraram 3 viajantes na estrada. E esses 3 viajantes, você desculpe se alguém já conhecer a fábula, mas para mim foi nova e vai ser interessante para vocês. Ela vai redundar lá no dirigente espírita, para vocês terem uma ideia. Aí os 3 viajantes disseram: nossa, mas que camaradas mais idiotas, eles estão lá com o burrico e caminhando, ao invés de subir no burrico lá, por que eles ficam caminhando nesse sol? Aí ele, meio sem graça, ele ainda disseram: você está com a criança aí andando, quem não bota a criança em cima? Aí ele resolveu atender os 3 viajantes e pediu para o filho dele subir no burrico. O filho subiu e foi embora. Aí ele foi puxando o burrico com o filho em cima. Mais adiante, ele encontra 3 comerciantes, que ele falou: aqueles lá, de repente, poderão até comprar o meu burrico lá. E os comerciantes vieram com outro comentário: mas que absurdo, um adulto, uma criança aqui subindo do burrico e deixando um adulto mais velho andar a pé. Isso não faz sentido, você deixar um adulto caminhar enquanto uma criança está em cima do burrico. Aí ele, meio que a contragosto,
atendendo lá os comerciantes, ele desceu o filho e subiu no burrico e foi embora. Ele sobre o burrico dele lá caminhando. Chegou um pouquinho adiante, ele encontra lá 3 mulheres lá, né, na viagem dele. E as mulheres falam, mas, gente, que absurdo, que coisa horrorosa, ele andando nesse cavalo, nesse burro, nesse sol, e deixando uma criança caminhar a pé. Por que não bota a criança em cima do burrico também, coitado? Aí ele foi, atendeu as mulheres e botou a criança no burrico, e foi ele e o filho no sol. E lembrando que o sol estava muito forte. Os dois prosseguindo adiante. Então, atendeu mais uma terceira categoria de críticos lá pelo caminho. Aí, passando lá, já chegando nas cercanias de onde seria leiloado, lá do lugar que ele estava levando o burrico para leiloar, numa comunidade, começou a receber várias críticas de população que ele encontrava pelo caminho. Mas que absurdo, gente! Um calor desse, o burrico está se resfolegando, quase morto, e os dois andando em cima do burrico, fazendo força lá, não deixa, o burrico vai morrer de tanta força. Aí ele e o filho tiveram a feliz ideia de pegar lá esse objeto aqui e eles amarraram e passaram a carregar o burrico para satisfazer os outros que achavam que eles estavam sacrificando. Então, eles foram levando o burrico para diante, até que se depararam aí na frente com outras pessoas que disseram o seguinte, gente, quem será que é o mais burro dos 3? Porque eles estavam carregando o burro no meio do sol, então começaram a criticar. E aí eles resolveram descer o burrico dali daquela engrenagem que eles levavam lá, mas só que o burrico empacou. Ele não queria ir para lugar nenhum, empacou, não andava, e ele não conseguia ir lá para o lugar onde queria vender. Aí, depois que o burrico empacou, eles disseram, não tem jeito, então vamos caminhar e vamos voltar para casa. Aí, quando eles começaram a caminhar, o burrico ficou feliz, viu que eles estavam caminhando, que não ia mais levar ele para ser vendido. Ele voltou a caminhar e voltou com eles para casa também. Então, essa fábula está aqui, o moleiro, o menino e o burro, está aqui nesse link de YouTube que eu botei aqui embaixo, e eu botei porque o Kardec fala sobre ela como a questão do dirigente que tem que agradar a todos, que, no final da conta, aquele moleiro, ele quis agradar todas as pessoas e não agradou ninguém, porque cada um que ele agradava tinha um outro para dizer o contrário, outro para dizer o contrário, outro para dizer o contrário, e ele acabou ficando muito mal nessa parada aí, que ele fala que é o problema dos dirigentes, que tem sempre alguém reclamando de alguma coisa, que hora ele está muito rápido, que hora ele está muito lento, né? Eu vou trazer mais algumas considerações finais aqui sobre os discursos dele, que são bastante interessantes. Então, num dado momento desse discurso que ele pronunciou lá, principalmente para os espíritos de Lyon e de Bordeaux, ele diz o seguinte, queimam-se livros, mas não se queimam ideias, e suas próprias cinzas, levadas pelo vento, vão fecundar a terra onde elas devem frutificar. Então, quando ele se referiu a isso aqui, queimam-se livros, mas não se queimam ideias, ele estava se referindo àquilo que é conhecido no Espiritismo, né, como o Auto de Fé de Barcelona. O Auto de Fé de Barcelona, né, isso é uma descrição que tem aqui oficial, foi uma expressão notabilizada por Allan Kardec para se referir à queima em praça pública de 300 livros espíritas, realizada no dia 9 de outubro de 1861, em Barcelona. Você vê que foi antes daquele período, né? Lá na Espanha. Foi utilizada pela primeira vez no subtítulo do artigo Resto da Idade Média, publicado em novembro daquele ano na Revista Espírita. Porque esse auto foi quando, num dado momento de divulgação da doutrina, ele mandou 300 livros lá para Barcelona, na Espanha, e algum daqueles contraditores do espiritismo, que era lá da alfândega, ficou sabendo e contou para o outro, e foram lá e interditaram esses livros, porque haviam muitos adversários, e queimaram esses livros em praça pública, dizendo que aquilo não era coisa de Deus, né? Então, isso ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. Ele se refere a isso, que pode queimar os livros, mas as suas próprias cinzas levadas pelos ventos vão fecundar a terra onde elas devem frutificar, porque não queimam as ideias, e as ideias realmente frutificaram até hoje, né?
Aí ele ainda fala sobre os adversários do Espiritismo, ele diz o seguinte, que um adversário asseverou em certo jornal que o Espiritismo é cheio de seduções, como se fosse uma coisa meio enganosa, né? Aí ele vem dizer o seguinte, olha, o Espiritismo pode ser cheio de seduções, sim, porque ele agrada, porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro, porque a maioria das religiões não fala sobre o futuro, ela fala que acabou aqui, nasceu aqui, morreu aqui, não tem outra vida, então não tem futuro. O Espiritismo satisfaz quanto a isso. Ele apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir, porque quando nós pensamos logicamente, nós admitimos que isso daí funciona assim. Porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. Aquilo que Jesus falava, para a gente conhecer o reino de Deus, o reino dos céus. Então, essa certeza faz com que a vida presente seja amenizada, esse sofrimento, essas misérias fiquem amenizadas. Aí ainda diz, né, que uma dessas outras seduções é porque, com a pluralidade das existências, quer dizer, com a reencarnação, essas misérias têm uma razão de ser. São explicáveis e, em vez de acusarem a providência, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar. É aquela lei que a gente sabe que a gente vai acabar um dia tendo que aprender aquilo que foi a nossa dificuldade numa existência atual, nós vamos aprender numa outra. Porque o homem é feliz por saber que os seres que lhe são caros não estão perdidos para sempre, que os encontrará novamente, que estão quase sempre ao seu lado. A questão dos nossos ascendentes, dos nossos parentes, aqueles que nos acompanham aqui. Porque todas as máximas dadas pelos espíritos tendem a tornar melhores os homens um para com os outros. Ou seja, os espíritos nunca falavam nada em sentido negativo, só falavam coisas que tendiam a tornar os homens melhores, né? Eu vou trazer aqui uma nota que está lá no livro, eu trouxe o original, uma nota do tradutor desse livro, Viagem 1862, dizendo isso aqui, olha, era a nossa intenção inicial com este volume apenas compor este volume apenas com a tradução integral da Viagem Espírita 1862. Lembrando-nos, contudo, dos discursos pronunciados nas demais viagens que Kardec empreendeu, na França e na Bélgica, bem como das apreciações que houve por bem fazer acerca de cada uma delas no seu jornal de estudos psicológicos, aí é a Revista Espírita, tá, gente? Isso era um subtítulo, chamava assim, Revista Espírita e Jornal de Estudos Psicológicos. Acudiu-nos a ideia de agregá-los a este livro sob a forma de apêndice, por guardar estreita conexão com a matéria tratada nesta obra. Todos os textos foram extraídos da primeira edição da Revista Espírita, editada pela Federação Espírita Brasileira nos anos 2004 e 2005. O tradutor é Evandro Noleto Bezerra. Que aí eu queria só explicar que, apesar desse livro, né, ser Viagem Espírita de 1862, que foi a maior, ele trouxe várias considerações sobre várias viagens feitas. Então, por exemplo, essa de 1860, onde ele saiu de Paris ali na direção sul da França, que ele passou por Lyon, foi a primeira vez que ele foi a Lyon, que é aquela que a gente reportou o encontro dele com um dirigente espírita. Depois ele teve uma outra viagem, que foi em 1861, tirar aqui. Em seguida, mais uma, em 1864, que também foi com outras... Como é que chama? Opa, caiu com o meu compartilhamento. Só um minutinho. Que foram feitas com outros itinerários, tá? Com outros percursos de outras cidades, né? E ainda uma viagem em 1867, que ele veio de Paris até Orleans, Tours e Bordeaux novamente. Então, ele fez viagem em 1860, 61, 62, 64 e 67. E eles acabaram trazendo os discursos dessas viagens aqui nesse livro. E eu vou concluir já aqui uma coisa que é mais importante, que ele repete muito lá no livro, né? Tem algumas partes que não deu para trazer, mas ele diz o seguinte: a palavra caridade tem uma acepção muito ampla. Há caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Não consiste apenas na esmola. Aquele conceito que a gente tem hoje, ele já tinha desde aquela época, né?
Alguém é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras, nada dizendo que possa prejudicar a outrem. E aí, entre as caridoso em ações, quando assiste o próximo na medida de suas forças. O pobre que partilha seu naco de pão com outro mais pobre que ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que aquele que dá do supérfluo sem de nada se privar. E aí tem alguns outros trechos que não deu tempo de eu incluir aqui, mas um deles é esse projeto que ele faz de regulamento para o uso dos grupos e pequenas sociedades espíritas. Então, ele traz como se fosse assim, um estatuto bem simples, como fundar uma casa espírita e tal. Eu trouxe somente um artigo desse estatuto dele, que é muito interessante, gente, que ele fala isso aqui, ó. É o artigo 2º do que seria o estatuto que ele sugeriu para aqueles que quisessem fundar um grupo espírita. Artigo 2º. A sociedade declara aderir aos princípios formulados em um livro dos Espíritos e um livro dos Médiuns. Olha que interessante isso aqui. Aí ele fala, ela se coloca sob a proteção do espírito X, Y, lá, que seria o mentor daquela casa, né? Que escolhe por seu guia e presidente espiritual. E olha isso aqui que eu vou concluir a nossa fala aqui, que está nesse artigo 2º do regulamento que ele sugeriu para a montagem dos grupos espíritas. Ela toma por divisa a sociedade, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Então, só frisando essa tecla que ele usa no todo esse discurso desse livro, que é da caridade, da bondade de coração e dos ensinamentos cristãos, os ensinamentos do Cristo, né? Aqui nós concluímos a nossa fala, pedindo desculpa por ter sido muito veloz, mas agradecendo a paciência de vocês. Que Deus possa nos envolver a todos.